Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num texto bíblico bem intenso, o capítulo 64 de Isaías. Isso aí, é um capítulo forte. E já começa com tudo, né? Aquele clamor. Ah, se rompesses os céus e descesses. Parece quase um desespero para que Deus apareça logo. Com certeza. É uma expressão de angústia profunda, sabe? Um desejo por uma intervenção divina que seja, assim, visível, poderosa mesmo. E a imagem que usa é, uau, fogo que queima graveto, água fervendo. Exato. É para mostrar uma força que ninguém controla. E o objetivo é claro, que o nome de Deus seja conhecido, que as nações tremam diante dele. Faz sentido. Lembra um pouco as ações passadas de Deus, aquelas coisas inesperadas que o próprio texto menciona, que fizeram até os montes tremerem, né? Uma saudade daquele poder agindo. E logo depois dessa força toda, o texto meio que muda o foco, né? Diz que desde sempre ninguém viu, ninguém ouviu falar de outro Deus que age assim, que age por quem espera nele. Isso, essa afirmação é chave. Por que colocar isso justo aí, antes do que vem depois? Olha, é interessante porque destacar essa singularidade de Deus, essa fidelidade dele com quem confia, cria um contraste ainda mais forte, mais doloroso, com a confissão que vem logo em seguida. Ah, entendi. Prepara o terreno para... Exatamente. O texto reconhece que Deus até se alegra com quem faz o certo, mas aí vem a admissão. A gente continuou pecando. E aí, tu tiraste. Essa tensão, sabe, entre o que Deus é e o que o povo fez. E é daí que vem a pergunta central, né? Isso, a pergunta quase desesperada. Como, então, a gente pode ser salvo? Essa pergunta ecoa muito forte, principalmente quando a gente vê a autocrítica que eles fazem depois. É uma confissão, assim. Total, todos nós nos tornamos impuros. E o pior, né? Até as coisas boas que eles fazem, os atos de justiça, são comparados a trapos imundo. Essa imagem é pesada. O que significa isso, assim, na prática? Essa é uma das imagens mais chocantes, eu diria, de autoavaliação na Bíblia. Trapos imundo muitas vezes se refere a panos usados em situações de impureza cerimonial manchados. Nossa. Aplicar isso aos próprios atos de justiça mostra uma consciência, assim, radical da contaminação pelo pecado. Uma incapacidade total, sabe, de agradar a Deus por mérito próprio. É como se tudo estivesse perdido. A imagem continua. Eles murcham como folhas, são varridos pela própria maldade. É a perda total de vitalidade. E essa sensação de incapacidade parece levar a um sentimento de abandono, né? O texto fala que ninguém mais clama a Deus. Ninguém se esforça para se apegar a Ele. Isso. Parece que eles sentem que Deus escondeu o rosto. Quase como uma consequência. Exato. Uma sensação de causa e efeito. O pecado levou a esse silêncio, a essa ocultação de Deus, e agora eles estão sendo consumidos pela própria maldade. É um quadro bem sombrio de distanciamento. Bem sombrio mesmo. Mas o fascinante é que mesmo nesse ponto, quando parece que não tem mais saída, a dinâmica muda de novo. É. É como se lá no fundo do poço eles achassem um outro argumento, né? Isso mesmo. Surge uma súplica diferente, apelando para a relação deles com Deus. Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Ah, essa parte é linda! Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Somos todos obra das Tuas mãos. De repente, o foco não é mais o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Exato. A base do apelo muda. Não é mais o mérito, mas a própria identidade, a natureza de Deus como Criador, como Pai. Não tires demais, Senhor. Nem te lembres para sempre da nossa maldade. Olha para nós, somos todos o teu povo. É um pedido para que essa relação, essa aliança, o fato de serem o povo de Deus, pese mais do que o pecado. É um apelo à misericórdia pura. E para reforçar esse apelo, eles descrevem a situação terrível em que estão vivendo, né? As cidades sagradas destruídas, Sião, Jerusalém, viraram um deserto. Sim, eles detalham a desolação. E o ponto alto, o mais doloroso dessa descrição é o templo. O templo? Isso. O nosso templo santo e glorioso onde os nossos antepassados te louvavam. Aquele lugar que era o centro de tudo para eles. Foi destruído pelo fogo. Destruído pelo fogo. E tudo que era precioso para eles está em ruínas. A perda não é só material, é espiritual, histórica, emocional. A devastação é completa.
Isso dá ainda mais peso para a urgência do apelo deles. Então, depois dessa confissão tão crua, desse reconhecimento da falha, da ruína toda, como que o capítulo acaba? O que acontece? Então, ele não termina com uma resposta, com uma solução. Ele termina com uma pergunta muito forte, direta para Deus. Uma pergunta, qual? Depois de tudo isso, Senhor, continuarás contido, permanecerás em silêncio e nos castigarás além da medida? Uau! É uma conclusão, assim, de tirar o fôlego, porque deixa tudo em aberto, sabe? Toda aquela vulnerabilidade, toda a súplica, tudo isso termina nessa interrogação que fica pairando, cheia de tensão, de dependência total da resposta de Deus. Fica então uma questão para a gente pensar, né? O que significa essa honestidade tão radical, expor a própria miséria, a destruição ao redor e, no fim, não ter uma certeza, mas uma pergunta sobre o silêncio de Deus, sobre a ação dele, deixando o futuro totalmente nas mãos dele? Exatamente. É uma entrega e uma interrogação ao mesmo tempo, muito poderoso.